Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Wagner, sou um dos pastores dessa igreja. É um prazer, uma alegria ter você aqui conosco e a gente ter esse tempo para cantarmos ao Senhor, um tempo para nós meditarmos também na palavra, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Um tempo de festa essa noite, com recepção de membros, também com a ceia do Senhor. Então nós nos alegramos muito em podermos fazer parte desse tempo e dessa festa. Eu estou trabalhando trabalhei dois domingos já, esse é o terceiro, série Em Tempos de Dor. E eu estou me baseando um pouco na vida, na história do livro de Jó, a vida de Jó. Quando nós falamos em dor, quando falamos em sofrimento, com toda certeza os nossos olhos se voltam para esse personagem, e porque ele é a representação, ele é de fato aquilo que a gente pode olhar para uma vida e falar, meu Deus, quanta coisa acontecendo com uma única pessoa de uma vez só. Mas para aqueles que não estão familiarizados com a história, deixe-me recapitular o que eu já trabalhei até aqui, o que mais ou menos eu falei, para que você entenda, para que você, caminhe depois também comigo durante a mensagem. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jó é apresentado como um homem justo, como um homem íntegro. Um homem que diante dos seus negócios, diante dos seus afazeres, diante das pessoas da sua comunidade, era um homem que tinha capacidade, tinha realmente testemunho, tinha vida, era um homem inteiro, sem se dividir por nada, era um homem integral, um homem inteiro, justo. Pagava os seus funcionários certinho, de forma fidedigna, de forma correta, tratava todas as pessoas muito bem, agia muito bem diante da sua comunidade, diante da sociedade. Além disso, ele era um homem temente a Deus, um homem crente, um homem que servia a Deus e que se desviava do mal. Não apenas servia a Deus e se desviava do mal, mas ele era o sacerdote sobre a sua casa. E quando olhamos para a sua casa, que casa? Jó era pai de 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, 10 filhos no total, que viviam em harmonia, um na casa do outro, celebrando a amizade, celebrando a família. E ele era o sacerdote dessa casa. Por mais que os filhos, talvez não sei todos, mas muitos já eram casados, Jó, ele oferecia sacrifício pelos seus filhos, apresentava sacrifícios ao Senhor em favor dos seus filhos, porque ele pensava, talvez os meus filhos tenham pecado lá no íntimo e eu não tenha conhecimento, então ele apresentava sacrifícios ao Senhor. Ele fazia isso constantemente, levantava de madrugada para oferecer holocaustos, sacrifícios em favor dos seus filhos. Jó era um homem que também era próspero, tinha fazendas, terras, gado, camelos, ovelhas, tinha servos e servas à sua disposição, era o homem mais rico daquela região. Mas, determinado dia, Satanás apareceu lá no conselho celestial, lá quando todos os anjos estavam reunidos, Satanás resolveu aparecer. Não me pergunte como, eu não tenho essa resposta para você, mas Satanás apareceu para fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é acusar. E Deus então olhou para Satanás e é ele quem puxa, Deus quem puxa a história, quem puxa o papo, dizendo para Satanás, você viu por acaso o meu servo Jó? Já que você está vindo de andar pela terra, de passear por ela, você viu o meu servo Jó, homem justo, homem íntegro, homem fiel, que teme a Deus e se desvia do mal. Você tem visto? E Satanás então, como acusador, faz aquilo que ele sabe fazer. Aponta para Jó dizendo assim, mas ele não faz isso por um acaso. Ele é este homem que é e serve ao Senhor e teme ao Senhor, e o Senhor está o elogiando tanto, mas é porque o Senhor o compra. Ele não faz isso porque ele quer, ele não faz isso porque ele deseja, ele não faz isso espontaneamente, mas ele faz isso porque é comprado. O Senhor o compra, o Senhor o cerca de bens, o Senhor o cerca de bênçãos, o Senhor deu uma família linda para ele, o Senhor deu bênçãos financeiras para ele. Olha quanta coisa ele tem, quantas coisas ele possui na vida. Este homem foi comprado por ti, é por isso então que ele te adora, é por isso que ele te serve, mas não é de coração. E eu digo para o Senhor, toca na vida dele. Toca nos seus bens, toca nos seus pertences, toca na sua família, toca na vida dele e você verá. Então Deus permite que Satanás saia da sua presença, vá na direção de Jó para tocar em sua vida.
toca de fato nos seus bens, nas suas propriedades. Jó perde de uma única vez todos os seus gados, todo o seu gado, o seu rebanho, os seus funcionários, sobrando um de cada lugar. Ele perde de uma única vez todos os seus filhos, os seus 10 filhos reunidos na casa do irmão mais velho. Um vento vem, derruba tudo, cai sobre os seus filhos. Os 10 são mortos naquela tragédia. E Jó vem recebendo as notícias, uma após a outra, a respeito das tragédias, daquilo que estava acontecendo ali ao seu redor. Jó mantém a sua integridade. Satanás volta na presença do Senhor e fala para o Senhor: toca agora na saúde dele, permita que eu toque na saúde dele, porque pele por pele o homem dá tudo pela sua saúde, toca na saúde dele. Então Satanás sai mais uma vez para tocar na saúde de Jó, e ele fica doente, uma doença terrível, cheio de úlceras do alto da cabeça até embaixo dos seus pés, feridas imensas, purulentas, fedendo, e ali ele não aguentava de coceira e coçava com caco de louça, caco de telha. É assim que ele coçava. Jó exprime a sua dor, a sua angústia, dizendo: a minha esposa sequer se aproxima de mim, porque eu fedo, porque a minha boca fede, porque o meu corpo fede, nem a minha esposa se aproxima de mim. Você pode falar: bom, que homem atormentado pelas tragédias da vida. Mas não só. Ali a sua fé estava sendo testada, e ele foi aprovado, porque apesar de perder tudo, inclusive a sua saúde, esse homem se mantém íntegro. E ele diz: Deus deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. A sua mulher se levanta para dizer: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe logo este Deus e morra. Ele diz: você por acaso está louca? Deus é aquele que nos deu tudo. Ele é aquele que nos abençoou e nos deu tudo. Você está louca por um acaso? Não. E ele mantém a sua fidelidade, a sua integridade, a sua fé. Ele não perde a fé. Mas vozes o atormentam. Não apenas a sua esposa, mas surgem amigos no meio do caminho, entre aspas. Eles vêm de longe, vêm para ver Jó, para ver como é que Jó está diante de toda aquela situação. Os amigos vêm de longe e quando reparam a situação de Jó, eles rasgam as suas roupas, eles jogam terra sobre a cabeça, eles se assentam ao chão e ali eles ficam durante uma semana em silêncio. Mas quando eles resolvem abrir a boca, só falam asneira. Eles acusam Jó de todas as coisas. Eles acusam Jó de ser pecador, de ser fraudulento, de ser desonesto, de ser um homem corrupto, de ser um homem que atrapalha a vida dos outros, um homem que amassa o outro, que pisa sobre o outro. Eles acusam Jó de tudo quanto é coisa. Eles dizem: você está colhendo toda essa tragédia na sua vida, mas porque você plantou. Aqui se planta e aqui se colhe, Jó. Você está colhendo exatamente o que você plantou. E eles vêm com uma avalanche de afirmações e de denúncias e de apontar de dedo sobre a vida de Jó. Mas o que eu quero falar com você, recapitulando esses últimos 2 domingos, é que em tempos de dor, em meio à dor, em meio ao sofrimento, nós podemos também alcançar consolo da parte de Deus. Deus é aquele que nos sustenta. E a história de Jó me mostra isso. Deus é aquele que nos sustenta. E antes de entrar no texto e ler com você o texto bíblico, quando eu leio a história de Jó, eu me impressiono com algo. Jó recebe os seus amigos, 3 no caso amigos, além da sua esposa, e tem ainda um penetra chamado Eliú, que aparece lá na frente, mas são 5 pessoas, além de Jó, que compõem essa história. E é interessante que esses 5, eles não fazem absolutamente nada. Eles não fazem. Eles acusam, eles apontam, eles julgam, eles questionam, eles se dizem os donos da razão, os donos de tudo, mas eles não fazem nada para ajudar Jó. Não há nenhuma palavra de conforto, não há nenhuma palavra de consolo, não há nenhuma oração sequer. Nenhum deles dobra os joelhos para orar por Jó, nenhum deles.
Nem a sua esposa, nem esses amigos, ninguém, absolutamente ninguém, se aproxima de Jó para orar por Jó, para dizer: vem cá, meu amigo, eu quero orar com você, vamos orar, eu quero interceder pela sua vida, eu quero buscar a presença de Deus pela sua vida. Não, ninguém faz absolutamente nada. O único que ora em todo o livro é o próprio Jó. É o único que ora, é o único que busca a presença de Deus, é o único que se coloca diante do Senhor em oração. É Jó, apenas Jó. Entre um discurso e outro, entre um amigo e outro, entre uma fala e outra, é Jó quem se coloca diante de Deus. No capítulo 7, no capítulo 10, no capítulo 17, nós temos Jó buscando a presença de Deus em oração, colocando a sua vida diante do Senhor em oração. E dentre tantas as orações que Jó faz, eu quero destacar uma, e quero falar com você rapidamente sobre lamento. Porque dentre as orações de Jó, é óbvio, diante da sua situação, o que ele tem é que lamentar. E a gente tem muito que aprender com Jó com relação a orarmos, a buscarmos a presença de Deus e como nós devemos lamentar diante do Senhor. Nós podemos abrir o nosso coração, rasgar a nossa alma, abrir a nossa boca para lamentar diante de Deus aquilo que tem vindo sobre nós, que tem nos acometido. E o texto bíblico base dessa mensagem é o capítulo de número 30, verso 20 a 23, que diz o seguinte: clamo a ti, ó Deus, mas não respondes. Fico de pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com a força de tua mão. Tu me apanhas e me levas contra o vento e me jogas de um lado a outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. O que Jó lamenta e o que eu posso aprender com Jó nessa noite? Primeiro, ele lamenta o silêncio de Deus. A primeira coisa que ele lamenta nessa oração é que Deus está quieto. Deus está mudo. E ele diz para o Senhor: eu clamo a ti, ó Deus, mas não respondes. Fico de pé, mas apenas olhas para mim. Jó está dizendo: Senhor, eu estou orando ao longo dos dias. Eu tenho buscado a sua presença ao longo dos dias. Desde quando a tragédia veio e abateu a minha casa, a única coisa talvez que eu tenho mais feito é orar e buscar a presença do Senhor. Mas o Senhor está quieto. Eu tenho buscado o Senhor e o Senhor não fala nada. Eu oro e o Senhor fica mudo. Eu preciso de uma resposta e o Senhor não me dirige a palavra. Eu clamo e o Senhor está quieto. Jó, ele lamenta esse silêncio de Deus. E me desculpe, quando nós estamos passando por momentos difíceis, quantas vezes você orou ao Senhor e Deus não te respondeu? Quantas vezes nós buscamos a presença de Deus diante da injustiça, diante da situação que veio sobre as nossas vidas, diante da enfermidade, e às vezes, querido, não vem uma coisa só, mas vem uma coisa atrás da outra. Vem situação atrás de situação, e você fica ali, orando, clamando, buscando a presença de Deus. Quantas vezes você fez pacto de oração? Quantas vezes você fez uma campanha? Quantas vezes você veio numa terça da esperança? Quantas vezes você fez um jejum? Quantas vezes você buscou a presença de Deus e nada? Do outro lado, um silêncio absurdo. Jó está experimentando isso. Eu estou clamando ao Senhor, e o Senhor está mudo. Eu estou pedindo uma resposta sua e o Senhor não me responde absolutamente nada. Eu fico em pé e o Senhor me ignora. Apenas olha para mim, mas o Senhor me ignora. Até quando, Senhor? Até quando? Lamente o silêncio de Deus. Diante de um Deus que fica quietinho, diante de um Deus que fica mudo, emudecido, diante de um Deus que não fala nada, diante de um Deus que não te traz resposta, diante de um Deus no qual você ora e não faz absolutamente nada, pelo menos na sua ótica, Deus não está fazendo absolutamente nada. Lamente, abra sua boca para dizer: Senhor, eu lamento que eu tenho orado e o Senhor tem ficado quieto. Eu lamento que eu estou buscando a presença do Senhor e o Senhor não tem feito nada. Eu lamento isso. Jó está lamentando o silêncio de Deus. Mas ele não lamenta apenas o silêncio. Ele lamenta também aquilo que parece para ele um ataque de Deus. Deus está me atacando.
Ele prossegue dizendo: contra mim te voltas com dureza e me atacas. Eu me sinto atacado por ti. Com a força da tua mão, tu me apanhas, Senhor, e me levas contra o vento e me jogas de um lado ao outro da tempestade. Jó está dizendo o seguinte: Deus, eu entendi agora. Quando as coisas começaram a acontecer, as notícias começaram a acontecer, eu fiquei naquele primeiro momento abobado, diante de toda a situação. Eu fiquei sem entender, eu fiquei sem compreender. Eu olhei para tudo e tentava me beliscar para dizer: mas será que tudo isso é verdade? Os meus bois foram embora, os meus camelos foram roubados, os meus empregados estão sendo mortos, as minhas ovelhas foram queimadas, fogo caiu do céu e consumiu, gente vindo de um lado, gente vindo do outro. De repente, um vento bate na casa do meu filho mais velho e todos os meus 10 filhos morrem. Deus, será que isso é verdade? E agora eu estou doente, com essa doença terrível. Senhor, eu tenho orado e o Senhor não me responde, mas agora eu entendi. O Senhor está contra mim. O Senhor está do outro lado. O Senhor foi para o outro lado. Eu tinha o Senhor como amigo, mas agora eu estou enxergando: o Senhor não é meu amigo, o Senhor é meu inimigo. O Senhor se colocou do outro lado. O Senhor está contra mim. O Senhor está me pegando pelo colarinho e me jogando de um lado para o outro. O Senhor está sacudindo a minha vida, destruindo a minha vida, acabando com a minha vida. E eu lamento isso. Eu lamento porque eu não fiz nada. Eu lamento porque eu era um homem bom, íntegro, justo. Eu servia o Senhor, eu temia o Senhor, eu evitava o mal, eu oferecia holocaustos, sacrifícios pelos meus pecados, dos meus filhos. Eu coordenei a minha casa, eu abençoei a minha casa, eu pastoreei a minha casa. E tudo isso o Senhor está dando contra mim, porque o Senhor está contra mim. Jó, ele lamenta os ataques de Deus, aquilo que para ele aparenta ser um ataque de Deus. Ele lamenta toda aquela situação. Ele expressa ao Senhor com sinceridade tudo aquilo que ele está passando na sua vida e dizendo: Senhor, eu lamento agora estar do outro lado e o Senhor estar contra mim. Eu lamento muito estar passando por isso. Às vezes, queridos, nós temos exatamente essa mesma impressão de que Deus está contra. Nós oramos e Deus não apenas não responde, mas nós oramos e parece que Deus faz exatamente o contrário. Eu oro para que Deus me ajude com as minhas finanças e parece que cada vez mais eu me enfio em dívidas. Eu oro para que Deus traga cura e cada vez que eu vou ao médico parece que a doença ficou mais grave. Eu busco a presença de Deus em favor do meu casamento e parece que cada vez mais o meu casamento se afunda. Será que você não tem essa impressão? Será que você às vezes nunca olhou para o céu e disse assim: bom, acho que Deus está contra mim, eu acho que Deus está do outro lado, se opondo à minha vida? Será que você nunca sentiu isso? Aquilo que Jó está sentindo quando nós olhamos para esse texto? Mas Jó não lamenta apenas o silêncio de Deus, ele não lamenta apenas os aparentes ataques de Deus, mas ele lamenta também esse propósito aparente de Deus. E ele termina a sua oração dizendo: agora eu sei porque tudo isso está vindo contra a minha vida. Porque o Senhor quer me fazer descer até a morte. O Senhor quer me levar para aquele lugar que é destinado a todos. Agora eu entendi. O Senhor quer me matar. E o Senhor está conseguindo. O Senhor quer acabar com a minha vida e o Senhor está conseguindo. E o Senhor está fazendo devagarinho, mas o Senhor está fazendo. O Senhor acabou com a minha vida financeira. O Senhor permitiu que tudo fosse roubado, tirado de mim. O Senhor atacou a minha saúde. O Senhor tirou os meus filhos. O Senhor colocou a minha mulher contra mim. Esses amigos que vieram, estão aqui falando, o Senhor colocou os meus amigos contra mim. Eu não tenho amigos, eu não tenho esposa, eu não tenho filhos, eu não tenho bens, eu não tenho saúde. O Senhor tirou tudo de mim. Agora eu entendo qual é o seu propósito. O Senhor quer que eu morra. E o Senhor está conseguindo. Parabéns! O Senhor está no caminho certo. O Senhor está fazendo tudo certinho, muito bem feito. O Senhor está acabando com a minha vida e eu estou te dando hoje o parabéns. Porque o Senhor está fazendo muito bem feito. Se o Senhor quer que eu morra, eu vou morrer. Porque é isso, daqui do estado em que eu estou para a morte, é um passo, é um pulo, eu estou no limite. E o Senhor está conseguindo acabar com a minha vida. Parabéns! Agora eu entendi qual é o propósito. Será que não é isso também? Que muitas vezes nós temos diante dos nossos olhos. Nós olhamos para frente e a gente acha que sabe qual é o propósito. A gente acha que sabe o que vai acontecer, como vai acontecer. Será que não é isso que muitas vezes passa diante dos nossos olhos? Eu sei, Senhor, qual é o seu propósito.
Eu sei o que o Senhor quer. Eu sei o que o Senhor está pretendendo. Eu sei aonde o Senhor quer chegar. E a gente acha que sabe, mas não sabe nada. Não é à toa que quando o povo estava lá no exílio da Babilônia, e eles acharam que ali era a sepultura deles, o que é que Deus faz? Deus manda o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos, para profetizar sobre aqueles ossos, dizendo: ossos, se juntem, ossos, criam pele, ossos, tendões, músculos, ossos, e sopra e vem o fôlego dos quatro cantos, e aqueles ossos que se transformaram em cadáveres, aí eles se colocam em pé, e Deus vem para dizer o seguinte: Ezequiel, este é o meu povo, que está achando que vai ficar sepultado neste lugar, mas eu digo para você, não, o meu povo não vai ficar sepultado neste lugar, eu vou tirar o meu povo deste lugar, eu vou levar o meu povo de novo para a sua terra, para a sua posse. Esse não é o lugar. O povo achava que ali era o lugar da morte, mas Deus está dizendo, não, aí é um lugar de um recomeço, porque eu vou fazer novas coisas, vou fazer novos céus e nova terra, eu vou trazer tudo novo para vocês. Este é Deus. Não é à toa que o profeta Jeremias, diante de um povo que está totalmente desesperado, desse mesmo exílio babilônico, é o profeta Jeremias que diz para o povo: eu é que sei que planos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Vocês acham que têm planos, vocês acham que conhecem os meus planos, mas eu digo, não, eu é que sei que planos têm a vosso respeito. Planos de paz, planos de bênção, para dar o fim que vocês desejam. Estes são os planos que eu tenho e os planos que eu desejo para vocês. Vocês acham que conhecem, mas vocês não conhecem. Não é à toa que o profeta Isaías, lá no capítulo 58 e no capítulo 59, Deus levanta este profeta para dizer: olha, vocês acham que o meu caminho é aqui, mas eu digo para vocês, não, o meu caminho é mais alto do que o caminho de vocês, o meu pensamento é mais alto do que o pensamento de vocês. Vocês estão achando que me conhecem, mas vocês não me conhecem. Eu tenho coisas mais elevadas, mas muitas vezes nós achamos que conhecemos Deus, que sabemos quais são os planos de Deus, quais são os propósitos de Deus, qual é o fim que Ele quer dar às nossas vidas, mas erramos. Erramos. Eu estou convidando você nessa noite a lamentar, a orar na presença de Deus. Klaus Westermann, um teólogo alemão, ele diz que diante da nossa história, quando Deus nos permite o sofrimento, Ele permite com uma intenção muito definida. Ele deseja ser notado e aguarda uma resposta. Quando Deus permite que a gente sofre, Ele permite com algo bem definido. Eu quero que você me note. Diante do seu sofrimento, é hora de você olhar para mim. Diante do seu sofrimento, é hora de você saber quem eu sou. Diante do seu sofrimento, é hora de você saber aonde eu estou. Diante do seu sofrimento, eu espero que você me note. E diante do seu sofrimento, eu aguardo uma resposta. E aí, queridos, eu vou dizer algo muito claro para você. Às vezes eu vejo pessoas que estão sofrendo, mas as suas orações não demonstram isso. As orações não demonstram. Tem pessoas que estão passando por momentos turbulentos, difíceis. E sabe como é que a pessoa ora? A pessoa ora dizendo o seguinte: ó Senhor, obrigado pelos passarinhos que estão cantando. Obrigado, Senhor, pela nuvem que está no céu. Obrigado, Senhor. Não, eu não entendo. Muitas vezes eu não entendo algumas orações. Deus conhece o seu coração. Ele conhece o seu pensamento. Ele sabe o que você está sentindo, o que você está passando. E oração, queridos, oração é sincera. Vamos pegar amizade. Pense em alguém, eu espero que você tenha alguém, que seja amigo ou amiga. Aquela pessoa que você pode falar descaradamente, rasgadamente, você pode falar com essa pessoa. Aquela pessoa que chega, quando ela já chega, do jeito que você cumprimenta, ela já fala para você: você não está bem, né? E você não tem rodeios. Aí você já fala: eu nem te conto. Senta aqui. E você ali rasga. É porque aconteceu isso, eu estou bravo com isso, é porque eu fui em tal lugar, a pessoa fez isso, é porque o meu marido agiu assim, é porque o meu filho está assim. Você rasga, você fala tudo, sem rodeios. Quem é Deus para você?
Um amigo ou um desconhecido? Muitas vezes eu acho que através das nossas orações nós tratamos Deus como um desconhecido. Eu não vou abrir muito, eu não vou falar muito. Eu vou fazer a minha oração básica. Senhor, eu te agradeço pelo dia, muito obrigado pelo que o Senhor tem me dado, seja comigo ao longo desse dia, abençoe, eu vou lá no médico, seja lá, Senhor, abençoe. Assim, a gente ora. E me desculpa, quando a gente está sofrendo, a gente não ora desse jeito. Quando a gente está com dor, a gente grita. Você vai num hospital e você vê quem está com dor e quem não está. Porque quem está com dor, pode até estar uma dorzinha. A dorzinha você fica quieto. A dorzinha você fica ali, remexe de um lado para o outro. A dorzinha talvez você levanta, você anda para um lado, anda para o outro. Mas quando você está com dor e você não está suportando, você berra, você grita, você geme. E oração é isso. Ah, está doendo? Grite, berre e gema diante de Deus. Nós precisamos ser sinceros na nossa oração, sem rodeios. Deus conhece você. E se por acaso você está achando que Deus está do outro lado, fale isso para Ele. Nas nossas orações nós precisamos ser assim. Deus, eu te tinha como amigo, mas eu acho que o Senhor não é não. Porque o Senhor está fazendo isso, está fazendo isso, está fazendo isso, está permitindo isso, permitindo isso. Seja sincero. Abra o seu coração diante de Deus, sem rodeios. Deus não precisa que você fique rodeando. Você pode ser sincero com Ele. Mostrar a verdade para Ele, dizer o que você sente, o que você pensa, quais são as perspectivas, as sensações que estão aí no seu coração, o que é que você está percebendo diante de tudo isso. Isso é oração, é rasgar o coração e dizer para Deus, ser sincero. Tem muito crente que está tratando Deus como um desconhecido e não fala para Deus o que de fato precisa falar. Diante do seu quadro, diante da notícia que veio, diante da sua situação, abra o coração, rasgue, lamente. Mas eu tenho orado, pastor, e Deus não responde. Fala isso para Ele. Fale isso para Ele. Eu gosto de Abacuque. Ele começa o seu livro gritando, até quando? Até quando? Até quando? Eu oro, o Senhor manda mais desgraça. Eu pedi para o Senhor me libertar e o Senhor manda mais. Agora eu estou pedindo, o Senhor me manda os babilônios. Até quando que eu vou aguentar isso? Eu como profeta vou ficar vendo tudo isso vindo sobre a minha vida e sobre o meu povo. Até quando? Isso é oração. Isso é oração. A pessoa questiona, não é pura e simplesmente colocar Deus contra a parede, não. Mas é dizer o seu coração, o que você sente. Nós precisamos ser sinceros e não hipócritas diante de Deus. É por isso que Jesus diz que não são as nossas vãs repetições, não. É o rasgar do coração. É dizer de fato o que eu estou sentindo diante de Deus. O que você está sentindo. Quais são as orações que você precisa clamar? Essa semana eu estou lendo o livro de Daniel nas minhas devocionais. Comentei com o conselho na reunião na sexta-feira a respeito disso. Capítulo de número 6 mostra um Daniel que tem o seu jeito, sua procedência. É um Daniel que ora. É um Daniel que busca a presença do Senhor 3 vezes por dia, com a janela aberta, voltado para Jerusalém. Ele ora ao Senhor. Lá do exílio, ele ora ao Senhor. Mas aí surge um decreto, que em 30 dias ninguém pode orar a nenhum homem, a nenhum Deus, a não ser ao rei. E o que Daniel faz? Eu comentei com o conselho. Falei, o que Daniel poderia ter feito? Talvez, como muitos de nós, o que será que faria? Talvez iria lá para o quarto, fechar a janela. Eu vou orar e dizer, Senhor, esses 30 dias a nossa oração vai ser diferente. Eu vou fechar a janela, mas eu vou continuar orando. O Senhor vai compreender, o Senhor vai entender. Daqui do meu quarto eu vou orar e buscar a presença do Senhor e o Senhor vai me responder à medida do possível. Mas Ele faz isso? Não. Qual é a sua prática? Subir no andar superior, abrir a janela, voltar-se para Jerusalém e orar ao Senhor. Há um decreto? Qual é a pena? A pessoa que for pega, que for denunciada, vai ser jogada na cova dos leões. Daniel prefere enfrentar a cova dos leões do que perder a sua integridade, a sua posição diante de Deus. Ele vai, ele ora, ele busca do mesmo jeito. Por quê? Porque ele é um homem de Deus. Agora, uma das coisas talvez, quando eu escrevi essa mensagem, eu fiquei pensando, mas será que nas suas orações, Daniel não falou assim, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Que situação?
O que eu fiz para merecer isso? Agora eu vou buscar a presença do Senhor e orar, e eu estou sujeito a ser lançado numa cova dos leões e a ser morto ali naquela cova simplesmente porque eu estou buscando a presença do Senhor. Você acha que Daniel não abriu o seu coração para Deus dizer: Senhor, eu mereço isso, sou teu servo, sou fiel, íntegro, eu estou aqui na sua presença constantemente servindo ao Senhor, eu mereço isso? Será que não foi essa a oração? Vejam a sinceridade. Qual foi a sinceridade de Jesus lá no Getsêmani? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Eu estou indo para a morte, daqui a algumas horas eu vou ser morto. Eu sei que daqui a algumas horas, enquanto eu estou aqui, Judas está vindo com destacamento, com um monte de soldados vindo para cá, para me pegar. Eles vão me prender, eles vão judiar de mim. Ou você acha que Jesus estava ali no jardim? Como é que deveria ser a oração dele? Você acha que a oração dele seria o quê? Dizendo: Senhor, eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora de ser preso, eu não vejo a hora de ser chicoteado, eu não vejo a hora de ser judiado, eu não vejo a hora de baterem na minha cara, eu não vejo a hora de colocarem uma coroa de espinhos na minha cabeça, eu não vejo a hora de carregar uma cruz pesada, eu não vejo a hora de que pregos atravessem as minhas mãos e os meus pés, eu não vejo a hora de ficar numa cruz pendurado, asfixiado, sem ar, eu não vejo a hora de sofrer. Você acha que Jesus era masoquista? Não. Jesus era humano. Nem masoquista e nem nada mais. Ele era humano. E ali ele expressa a sua oração, dizendo: Pai, se possível, passa de mim isso. Eu não quero morrer. Eu vim para isso, mas eu não quero. A minha vontade, eu não quero. Olha aqui, Pai, é o meu suor. Ele passou a mão, falou: o meu suor já virou sangue, porque eu estou com medo, eu estou aqui tremendo, eu estou aqui numa angústia, eu estou aqui numa ansiedade, eu estou aqui num pavor. Eu estou com medo que vai me acontecer. Pai, se possível, passa de mim. Isso é sinceridade na oração, não é rodeio. Encha o meu coração, Pai. Se possível, passa de mim, mas seja feita a tua vontade. Irmãos, precisamos lamentar, precisamos orar, precisamos buscar a presença de Deus, sem rodeios, com sinceridade, porque Deus é aquele que nos sustenta. Ele é aquele que acalma a tempestade, é aquele que para a ventania, é aquele que faz o leão jejuar, é aquele que diminui a intensidade do fogo, é aquele que faz brotar fontes no deserto, é aquele que abre o mar, é este Deus que você serve. Então, diante desse Deus, abra o seu coração. Fale com o Senhor. Não seja hipócrita. Busque. Fale na presença do Senhor. Coloque-se na presença do Senhor, entendendo que o Senhor é aquele que pode sustentar a sua vida. A equipe de louvor pode vir para cá. Ele é aquele que pode sustentar você, amparar você, proteger você, abençoar você. Que Deus nos abençoe. Que essa palavra toque o seu coração, toque a sua vida, e que você possa, nas suas orações, na sua busca na presença de Deus, você possa realmente se entregar completamente diante do Senhor, abrir escancaradamente diante de Deus quem você é, o que você está passando, o que você está sentindo. E Ele, com toda certeza, é aquele que ouve, aquele que responde, aquele que te dá livramento, aquele que te dá escape, aquele que te faz vencer em nome de Jesus.